Olá pessoal, voltamos aqui nas nossas aulas de inglês. Vamos agora ainda no módulo 1, mas na parte 3. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o Present Continuous. Lembra que nas outras aulas nós falamos sobre o Simple Present, que era o presente simples, tá? E mais todos o verbo to be e mais os verbos auxiliares, o do e o does, que a gente usava na terceira pessoa do singular, o he, o she e o it. Depois, na segunda aula, nós vimos o Simple Past, o passado simples, que aí nós usávamos como verbo auxiliar o did, que indicava o passado. E também nós vimos que nós tínhamos os verbos regulares, que terminavam com ed, e algumas variações na formação dele, e também os verbos irregulares, que era aquela tabelinha que eu falei que vocês precisam ter, a segunda coluna, que os verbos regulares demonstram o quê? Uma forma totalmente diferente de se escrever e totalmente diferente de se falar. Hoje, no Present Continuous, o que nós vamos estar falando? É o gerúndio, é o nosso ando, o nosso endo e o nosso indo. Vamos lá. Primeiro, como nós formamos o gerúndio? Aqui está. Os verbos não sofrem modificação ao receber a terminação ing. Aí nós temos o verbo to work, que é trabalhar, e aí nós temos o gerúndio. Colocamos o ing aqui, e aí ele virou trabalhando. To work, working. Olha lá algumas particularidades. Se o verbo termina em um único e, ele vai perder esse e no lugar nós vamos colocar o ing. Olhem o exemplo. To love, tá? Que é o verbo amar. Ele virou loving, amando. Mas o que aconteceu? Nós tiramos o e acrescentamos o ing para virar o gerúndio. Esse gerúndio é importante porque na formação do past continuous, todos os verbos terão ing, ok? Olá, uma outra particularidade. Se o verbo termina em consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, que nós chamamos de CVC, ok? Dobra-se a última consoante e acrescenta-se o ing. Vejam aqui no exemplo, o verbo to run, correr. Nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante, o C, VC. O que aconteceu aqui? Nós dobramos a última consoante. Então, run virou running, correndo, com dois N's. É o mesmo caso de swim, ok? Nadar. Ele virou swimming, nadando, com dois M's. E aqui, to begin, começar. E lá virou beginning, começando com dois N's. Mas aí vocês vão me perguntar, ué, mas você não falou que teria que ter o CVC? O verbo to swim e o verbo to begin não tem o CVC. Vejam uma observação aqui embaixo. Nos verbos de duas ou mais sílabas, isso ocorre apenas quando a sílaba tônica é a última, ok? Então, o que acontece? No caso do verbo to travel, tá? Viajar, ele virou traveling, viajando. Mas por que nós não colocamos duas vezes o L? Porque ele tem mais de uma sílaba. E a sílaba tônica é a última. Olha lá, vamos voltar aqui. O verbo swim, ele é um CVC? Não, tá? O run é CVC. Swim não é CVC. Mas por que nós dobramos? Porque ele é um verbo de uma sílaba só. E como que eu conto a sílaba em inglês? Completamente diferente do português. Nesse caso, swim, nós abrimos a boca para falar apenas uma vez. Swim, e fechamos a boca. Por isso, ele é de uma sílaba. Olha só, o verbo begin. Tá? Nesse caso, a gente fala, begin, tem duas vogais. Então, eles são duas sílabas? Não, nós falamos assim, begin, e fechamos a boca novamente. Nós não falamos begin, nós falamos begin. Então, ele é considerado uma sílaba. Portanto, ele vai dobrar a última consoante.
certo? Isso tem que ficar bem claro, tá? Porque na prova a gente não acabar errando e acabar dobrando uma consoante que não é necessário dobrar ou vice-versa. Vamos continuar. Uma segunda observação. Nunca, tá? Não se dobra a consoante final dos verbos terminados em X ou em W. Olha aqui o exemplo. To show quer dizer mostrar, virou showing. Show é apenas uma sílaba. Então, na outra regra, nós dobraríamos a última consoante. Mas nesse caso, como ele termina em W, a consoante não é dobrada. Olha aqui, to relax, tá? Nós abrimos a boca para falar apenas uma vez, relax, ok? Então, ele também é considerado o verbo de uma sílaba, mas a consoante não é dobrada porque ele termina em X. Atenção nessa particularidade. Terminou em W ou terminou em X, a consoante não é dobrada, ok? E por fim, se o verbo terminar em IE, ele vai perder o IE e vai se acrescentar o Y mais o ING. Olha o exemplo. To lie, ok? Ele virou lying. O que aconteceu aqui? Tiramos o IE, colocamos o Y e acrescentamos o ING. Olha aqui no verbo to die, morrer. Ele virou dying, morrendo. A mesma coisa. Tiramos o IE, acrescentamos o Y e o ING. Bom, falamos bastante, fizemos bastante exercícios. Agora é uma questão mesmo de estudar, tentar entender essas regras e se acostumar com essas palavras, ok? A gente se encontra numa próxima aula. Até mais, gente.